Agora você vai aprender a utilizar o recurso que foi chamado na apresentação do novo Illustrator CS5, o Beautiful Strokes, onde você tem um controle do stroke em sua medida. Você pode aumentar e diminuir a espessura do stroke em qualquer ponto do segmento. Vamos então a um exemplo. Eu vou selecionar a ferramenta Line Tool, sem cor de preenchimento, colocar aqui sem cor de preenchimento, cor de contorno em preto, a espessura em 20 pontos. Eu vou clicar e arrastar de um lado para outro. Eu vou criar então essa linha. Como eu já expliquei, tem o path, o caminho dentro, e é acrescentado o stroke aqui, no caso 20 pontos, 10 pontos para um lado da linha do segmento e 10 pontos para o outro lado. Eu tenho agora, com esta ferramenta aqui, a Width Tool, o controle de qualquer ponto. Se eu quiser aumentar a espessura em determinado ponto, ou só de um lado, aumentar, deixar um pouquinho mais fina. E quando você seleciona agora um stroke, você tem essa opção aqui em cima, que está como padrão no modo uniforme. Mas eu tenho alguns presets aqui que eu seleciono. Olha, esse aqui vai ficar um lado mais fino, o outro mais comprido. E aqui eu tenho um lado mais fino, engorda, emagrece, engorda de novo. E aqui, olha, desta forma, vou dar um clique e testar esse aqui. Ó. Ficou fininho aqui, conforme mostra na ilustração aqui em cima. Mais espesso aqui e volta a ser fininho. Seleciono outro preset, fica gordinho aqui, fininho aqui, gordinho ali. Vou voltar para o modo uniforme. Isso aqui são chamados presets que você configura e você pode salvar os seus próprios. Mas vamos então às alterações aqui com a ferramenta Width Tool. A tecla de atalho para esta ferramenta é o Shift W, a utilização desta ferramenta aqui. Quando você passa o mouse sobre um stroke agora, não precisa nem ele estar selecionado, fica essa bolinha durante o caminho quando você vai passando. Os Smart Guides te auxiliam com duas informações, três informações importantes ali. Side 1, 10 pixels, como eu falei, a medida total, ó, o último valor mostrado ali no balãozinho cinza, width 20 pixels. Side 1, o primeiro lado, tem 10 pixels, é o lado de cima do stroke. O lado de baixo tem mais 10 pixels, somados dão 20. Agora eu posso controlar, olha, onde está esse balãozinho. Aqui está Intersect, mostrando que é o centro da linha. Eu vou clicar e arrastar para cima. Então aumentou a espessura e automaticamente me mostra a minha modificação aqui em cima ou pelo painel Stroke aqui. Agora eu vou posicionar o cursor um pouquinho para o lado. Eu vou clicar e arrastar para baixo. E vai me mostrando em tempo real a minha modificação. Agora eu posso clicar no ponto definido e ele me mostra que ele tem 9 pixels de cada lado, somando 18 a espessura total do stroke. Desse lado aqui eu tenho a medida também, ó, 15 pixels por 15, agora soma 30 ali. E agora eu vou clicar aqui e fazer uma diferença aqui. Ó. Vou aumentar um pouco mais. E agora aqui, clica ou aqui dentro, contanto que esteja mostrando a bolinha no segmento, eu clico, arrasto e diminuo. Aqui nos cantos, se eu quiser deixar fininho, clico aqui no cantinho e faço a união aqui, mostrando que tem 3 pixels. Eu acompanho com a ajuda dos Smart Guides, vai ficar zerado, ó, 0 pixel, não tem espessura, fica bem fininho. A mesma coisa aqui. Vamos a algumas configurações que você pode fazer manualmente. Cada ponto criado você pode clicar 2 vezes, abre esta caixa de opções aqui. Eu tenho a medida aqui que foi mostrada já pelos Smart Guides, 9 pixels por 9 pixels. Eu tenho a correntinha aqui que eu ajusto esta medida. Isso aqui corresponde a cada lado da divisão. A largura total é de 18, 9 de cada lado, dividindo pela linha aqui do caminho, do path. Valor total 18, 9 de um lado e 9 de outro, somados dão 18. Agora eu posso aumentar aqui a espessura. Eu quero que o valor total seja de 29 ou 30. Então ficaram 15 pixels para cada lado. Só que como eu fiz essa modificação aqui, se eu quiser que a outra medida, as outras transformações acompanhem proporcionalmente o ajuste que eu fiz aqui, eu clico nesse checkbox, Adjoin with Points. Clico aqui, ele faz a alteração deste meu ponto, mas os outros seguem a proporção acompanhando este aqui.
Agora vamos a mais uma configuração. Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui. Eu vou selecionar este ponto, clicar e arrastar para cima do outro. Solto. É criada como se uma opção aqui, como se fossem dois segmentos, mas são únicos. Fica um mais fininho aqui que eu posso configurar, e o outro que está mais espesso. Agora, se eu clico duas vezes os dois pontos que estão sobrepostos, abre a caixa dupla para eu configurar cada um deles. E com a mesma opção, Single with Only e Single with Only. Eu vou te mostrar a diferença aqui. Primeiro eu vou configurar este lado de cá, que representa esse aqui. Vou aumentar aqui, vou deixar aqui em 50. Eu vou colocar 80, vai colocar 80 no valor aqui, ó, aumentou ali. E esse outro aqui eu vou deixar 40. Vou colocar aqui o valor de 40 pixels, o valor total, metade. Olha só. E agora eu habilito esse aqui, ó, Single with Only. Olha só. Então me mostra o caminho, separou, né, aquele objeto e continua aqui acompanhando. Ó, marquei aqui, ó, desabilitou o outro, desmarco, ó, aí ele volta. Então tem dois segmentos aqui. Vou marcar o Single with Only, é como se ele excluísse o ponto. Eu posso excluir cada ponto também com a opção Delete. Ó. Vou deixar assim agora, posicionar agora o cursor aqui, dar um duplo clique neste ponto, selecionar a opção Delete, ele deleta aquele ponto ali. Agora vou configurar cada lado. Eu tenho uma medida aqui e uma medida aqui. Vou selecionar este aqui de novo. Posso até selecionar mais de um. Ó. Shift pressionado, clico no outro e ajustar os dois ao mesmo tempo. Os dois são selecionados, ficaram azulzinhos. Diminuo aqui os dois ao mesmo tempo. Ou aumento dois ao mesmo tempo. Deixar assim. Agora aqui no centro, eu vou clicar e diminuir, deixar desta forma. Né? Um detalhe importante é que eu posso aumentar ou diminuir só cada lado desse aqui, da divisão. Se eu tenho um valor aqui, então, que a medida é 38, ó, side 1 é 19, dependendo aqui, né, da onde estou passando, porque tem uma variação agora na espessura. Se eu mantenho o Alt pressionado, eu configuro só um lado. A mesma coisa, se eu pôr o cursor no outro, só o Alt, eu vou movimentar ou aumentar só aquele lado, ó, no máximo. Apertar o Ctrl Z. Então com o Alt eu ainda tenho essa modificação para fazer. Vou voltar aqui com o Ctrl Z alguns passos e determinar, ó, essa medida aqui, ó, essa modificação que eu fiz na linha. Ficou legal dessa forma. Eu quero salvar um preset disso, porque eu posso aplicar a qualquer outro objeto de contorno, até mesmo objetos fechados, como um quadrado que tem um stroke e um contorno, eu posso aplicá-lo. Com ele selecionado, eu clico nessa caixinha aqui, ou nesta daqui do painel Stroke, dá no mesmo, e tem este botãozinho aqui, Add to Profiles. Clico, vai abrir a caixinha aqui para colocar um nome, posso colocar o nome que eu quiser e clicar em OK. Agora, se eu tenho um outro segmento, eu vou deletar esse aqui. Se eu tenho outro segmento, eu vou criar um outro segmento aqui com 20 pixels, espessura, Stroke, selecionar a linha, ferramenta de linha, fiz aqui. Agora eu mudo, né? Aqui eu coloquei 20 de novo, soltei aqui, ó, 20 pixels. Aqui está salvo o meu preset, é o último aqui. Eu clico, ele aplicou a transformação. Se eu mudo o tamanho aqui, coloco por exemplo 60, vai aumentando e este meu preset está salvo. Se fosse, por exemplo, uma ferramenta, um objeto aqui, um rounded rectangle, tem preenchimento, vou colocar uma cor de preenchimento aqui em vermelho, vou aumentar a espessura desse stroke aqui em 10 pontos, movimentar para cá para o centro. Posso aplicar qualquer preset deste aqui também, mas agora eu vou aumentar com a width aqui, só uma parte aqui, ó. Posiciono aqui, eu sei que aqui é o centro, ó. Intersect, clico e arrasto. Olha só a modificação que eu fiz só no stroke aqui. Esse aqui também é fazer daqui para dentro. Olha só a modificação. Por que que fez isso? Porque aqui é o final, o começo e o final do quadrado que fecha o stroke. Então, por isso que, ó, é o começo aqui, ó, dessa forma que está salvo aqui, e o final. Então é como se ele aplicasse aqui, começando por aqui, fazendo o contorno e terminando aqui. Vou voltar aqui. Vou clicar apenas com o Alt pressionado agora.
diminuir só um lado. Então um lado ficou espesso, o outro não. Então eu posso fazer essas modificações, aplicar o preset também ao quadrado aqui, dando apenas um clique nas opções que eu tenho aqui. Então vai fazendo as modificações. Para objetos fechados, é claro, é melhor você trabalhar diretamente com a ferramenta. Então você vai moldando da maneira que lhe convém aí, dependendo da ilustração que você está fazendo. Mas olha só que legal aqui, dá para você fazer diversas configurações. Inclusive, claro, a facilidade aqui com a Spiral. Selecionar a Spiral, criar a Spiral aqui, diminuir os segmentos. Lembra-se do recurso lá que eu vou mostrar no final da videoaula de criar os florais. Olha só com a widget a facilidade. Tá? Dessa forma aqui, vou aumentar a espessura aqui e deixar em 10, só para ficar mais visível. Vou selecionar a width, clico aqui nesse aqui, ó, e aumento de um lado, fica mais fininho de outro. Aqui eu pego, ó, e fecho esse aqui, deixo bem fininho, e eu vou fazendo a configuração daqueles objetos lá. Eu vou unindo um no outro, aí você vai aprender depois e vai criando aqueles efeitos lá de espiral com os florais, a florzinha e tudo mais. Isso aí vai ficar para o final do curso, onde eu vou explicar a arte na prática. Então tá aí, são os recursos simples. É claro que se você precisar deletar um preset desse, você seleciona um preset aqui, seleciona aqui o preset, clica aqui na lixeirinha e deleta. É exibida a confirmação, se você quer deletar mesmo, clica aqui sim. E está aí, então, como você trabalhar com os Beautiful Strokes e suas configurações. Nada muito difícil, bem simples até de se trabalhar. Então, até a próxima aula.